Garçonete humilde serviu comida a um soldado. E no dia seguinte, uma limusine. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O cheiro de café fresco e pão de queijo recém-saído do forno preenchia o ar da lanchonete Sabor do Mar, estabelecimento modesto localizado na orla de Porto Seguro, Bahia. Entre o barulho das ondas quebrando na praia e o burburinho animado dos turistas, Tainá Santos, de 28 anos, movimentava-se com destreza equilibrando bandejas e anotando pedidos. Seus cabelos cacheados estavam sempre presos em um coque improvisado. Algumas mechas rebeldes, emoldurando seu rosto de traços marcantes e pele morena. Aquela lanchonete era mais que seu local de trabalho há 5 anos. Era seu refúgio. Ali, entre sorrisos simpáticos e pedidos anotados, Tainá encontrava uma rotina que a mantinha segura, distante dos sonhos abandonados e das expectativas frustradas que a vida havia lhe apresentado. Formada em gastronomia por uma faculdade de Salvador, ela havia retornado à sua cidade natal quando os planos de trabalhar em grandes restaurantes foram interrompidos por dificuldades financeiras e falta de oportunidades. Mais um café, Dona Zuleide? Tainá perguntou à senhora de 70 anos que frequentava o local todas as manhãs, pontualmente às 9 horas. Sim, minha filha. E me conte alguma novidade na sua vida? Já faz tempo que não vejo aquele brilho nos seus olhos. Tainá sorriu, mas o gesto não alcançou seus olhos. Dona Zuleide, com sua perspicácia de quem já viveu muito, sempre conseguia enxergar além das aparências. A vida segue, Dona Zuleide. Trabalho, casa, trabalho de novo, a rotina de sempre. A senhora a observou com olhos gentis, mas preocupados. Você é jovem demais para falar como uma velha como eu, menina. A vida tem mais a oferecer. Você só precisa estar pronta para receber. Tainá assentiu por educação, mas as palavras da idosa ficaram ecoando em sua mente enquanto servia os demais clientes. À noite, quando o movimento diminuía, ela gostava de experimentar novas receitas na pequena cozinha. Seu Joaquim, o dono da lanchonete, um português que havia se apaixonado pelo Brasil nos anos 80 e nunca mais retornou à terra natal, sempre lhe dava liberdade para criar. Você tem talento. Menina, não deveria estar desperdiçando ele aqui, dizia frequentemente, com seu sotaque carregado. Naquela sexta-feira, o movimento estava maior que o normal. A temporada de verão começava a atrair turistas de todo o país e a lanchonete, estrategicamente localizada próxima à praia, tornava-se ponto de parada obrigatório. Tainá trabalhava sem descanso desde as 6 da manhã e já passava das 8 da noite quando notou um homem sentado sozinho em uma das mesas externas, observando o mar. Havia algo diferente nele. Não era o típico turista com roupas coloridas e pele avermelhada pelo sol. Vestia calça jeans e uma camisa branca simples, os cabelos negros cortados rente à cabeça, postura ereta. Tainá aproximou-se para atendê-lo. Boa noite. O senhor já escolheu o que vai pedir? O homem virou-se e seus olhares se encontraram. Ele tinha olhos profundos e serenos, uma pequena cicatriz próxima à sobrancelha direita, e algo em seu rosto despertou em Tainá uma familiaridade que ela não conseguiu explicar. Recomenda algo? Ele perguntou com voz grave e um leve sorriso. O bobó de camarão é a especialidade da casa. Eu mesma preparei o molho hoje. Então será bobó de camarão, ele concordou, fechando o cardápio. Enquanto preparava o pedido na cozinha, Tainá se pegou pensando no homem misterioso. Havia algo em seu olhar que a intrigava, como se carregasse histórias que ela gostaria de ouvir. Caprichou no prato, decorando-o com folhas frescas de coentro e um toque de azeite de dendê. Ao servir o jantar, percebeu que ele observava o local com atenção, como quem tenta reconhecer algo familiar. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou ele, surpreendendo-a. 5 anos, respondeu Tainá. Por quê? Tenho a impressão de que já estive aqui antes. O lugar mudou, mas ainda mantém uma energia familiar. Tainá sorriu, mais por educação que por concordância.
Seu Joaquim reformou a lanchonete há 2 anos, mas manteve a essência. Os clientes antigos sempre dizem que o cheiro e o sabor continuam os mesmos. O homem assentiu e experimentou o primeiro bocado do bobó. Seus olhos se fecharam por um momento, como se saboreasse não apenas a comida, mas também memórias. Extraordinário, comentou. Você disse que preparou o molho? Sim, é uma receita que aprendi com minha avó e modifiquei um pouco. Estudei gastronomia, mas acabei trabalhando como garçonete. As melhores histórias raramente seguem o caminho planejado, ele respondeu, com um tom que parecia carregar experiência própria. Durante a refeição, Tainá o observava discretamente, enquanto atendia outras mesas. Havia algo magnético naquele homem, uma mistura de força e vulnerabilidade que despertava sua curiosidade. Quando terminou de comer, ele a chamou novamente. Posso falar com o responsável pela lanchonete? O coração de Tainá acelerou, temendo que houvesse algo errado com a comida. O seu Joaquim não está hoje, mas eu sou a gerente. Houve algum problema? O homem sorriu, tranquilizando-a. Pelo contrário, quero elogiar a comida e principalmente a pessoa que a preparou. Tainá sentiu as bochechas esquentarem com o elogio inesperado. Obrigada. É gratificante quando alguém aprecia o que fazemos. Ele pagou a conta deixando uma generosa gorjeta e se levantou para partir. Antes de sair, virou-se para Tainá. Meu nome é Matheus Oliveira. Estarei na cidade por algumas semanas. Pretendo voltar para provar mais do seu talento. Culinário. Algo no nome fez Tainá franzir o senho, como se tentasse acessar uma memória distante. Eu sou Tainá Santos, respondeu automaticamente. Matheus pareceu congelar por um momento, seus olhos se arregalando levemente antes de recuperar a compostura. Tainá Santos, repetiu lentamente. De Ilhéus. O coração dela disparou. Como ele sabia sua cidade natal? Sim, nasci em Ilhéus, mas moro aqui há anos. Nós nos conhecemos? Um sorriso lento se formou no rosto de Matheus, iluminando seus olhos, de uma maneira que transformou completamente sua expressão. Acredito que sim, Tainá. Há muito tempo, você estudou na Escola Municipal Monteiro Lobato? A lanchonete ao redor pareceu desaparecer. Memórias há muito esquecidas começaram a emergir na mente de Tainá. Um garoto magricela com joelhos esfolados, defendendo-a de valentões no pátio da escola. Tardes de estudo na biblioteca municipal. Um último abraço antes de uma mudança repentina. Matheus, da 5ª série, que se mudou para Brasília no meio do ano letivo. O homem assentiu, seus olhos agora brilhando com emoção contida. Mesmo, embora tenha passado por muitos lugares desde então, Tainá sentiu o mundo girar ao seu redor. Matheus havia sido seu melhor amigo durante a infância, seu primeiro amor platônico, o garoto que havia prometido voltar para buscá-la um dia. E então, como num passe de mágica, ele desapareceu de sua vida por quase 20 anos. Meu turno termina em meia hora, ela disse impulsivamente. Matheus sorriu, um sorriso que carregava o peso de anos de experiências e a leveza de reencontrar. Algo precioso que se acreditava perdido. Então esperarei. Temos muito o que conversar, Tainá Santos. Enquanto ele voltava a se sentar, agora com uma xícara de café, Tainá sentiu algo despertar dentro dela. Uma sensação adormecida há anos, como se uma parte de si que estivera hibernando finalmente começasse a acordar. O restante de seu turno passou em um borrão de emoções e perguntas. Quem era Matheus Oliveira agora? O que teria acontecido com ele nesses anos todos? E por que o destino decidira reuni-los justamente ali, na lanchonete Sabor do Mar, em uma noite comum que agora prometia ser o início de algo extraordinário? Quando Tainá finalmente terminou seu turno, as mãos tremiam ligeiramente enquanto guardava o avental. Olhou-se rapidamente no pequeno espelho do banheiro de funcionários, ajeitou os cabelos e respirou fundo. Do lado de fora, Matheus a esperava pacientemente, observando o movimento das ondas na praia parcialmente iluminada pelo luar. Pronto para uma caminhada na areia? Perguntou ela, tentando soar casual, apesar do coração acelerado.
Mateus sorriu e se levantou. Não consigo imaginar nada melhor. Eles caminharam em silêncio até a beira da praia, removendo os sapatos para sentir a areia ainda morna do calor do dia. A noite estava clara, pontilhada de estrelas, e uma brisa suave trazia o cheiro característico do mar. Tainá sentia uma mistura confusa de emoções. Alegria pelo reencontro inesperado, curiosidade sobre a vida que Mateus levara e uma ponta de mágoa pelo desaparecimento repentino anos atrás. Então, o que te traz a Porto Seguro depois de tanto tempo? Tainá quebrou o silêncio. Mateus respirou fundo antes de responder, como se organizasse os pensamentos. Estou aqui a trabalho, na verdade. Fui designado para coordenar um projeto de reintegração social para veteranos militares aqui no Nordeste. Militar? Você seguiu carreira nas Forças Armadas? Exército, confirmou ele. Servi por 12 anos, inclusive em missões de paz, pela ONU. Recentemente pedi transferência para projetos sociais. Tainá o observou com um novo olhar. O menino franzino de sua infância havia se transformado em um homem com presença marcante e olhar experiente. A cicatriz próxima à sobrancelha contava histórias que ela ainda não conhecia. E você? Perguntou ele. Como uma estudante de gastronomia talentosa acabou trabalhando como garçonete em Porto Seguro? A pergunta, embora feita sem julgamento, tocou em um ponto sensível. Tainá demorou alguns segundos antes de responder. A vida nem sempre segue os planos, não é? Minha mãe adoeceu durante meu último ano de faculdade. Precisei voltar para cuidar dela e acabei ficando. Depois, quando tentei retomar minha carreira, as portas pareciam ter se fechado. Sinto muito pela sua mãe. Como ela está agora? Melhor, graças a Deus. Mora comigo em um apartamento pequeno aqui perto. Trabalha meio período como costureira. Eles caminharam mais alguns metros em silêncio, apenas o som das ondas preenchendo o espaço entre as palavras não ditas. Você sabe, Mateus começou hesitante, eu tentei entrar em contato. Tainá parou de andar, voltando-se para ele com surpresa. Quando? Como nunca recebi nada. Mateus passou a mão pelos cabelos curtos, um gesto que Tainá reconheceu da infância, quando ele ficava nervoso. Nos primeiros anos após a mudança, escrevi cartas, muitas delas. Quando não obtive resposta, tentei ligar para o número que tínhamos. Estava desativado. O coração de Tainá apertou. As mudanças frequentes de endereço após o divórcio dos pais, a troca de números de telefone, tudo havia contribuído para cortar os laços com seu passado. Nós nos mudamos muito depois que você partiu. Meus pais se separaram e mamãe e eu nunca ficávamos muito tempo no mesmo lugar. Um lampejo de compreensão passou pelos olhos de Mateus. A vida tem um jeito estranho de seguir seu curso, não é? E agora, depois de tantos anos, nos encontramos. Por acaso? Será mesmo acaso? Questionou Tainá, um pequeno sorriso nos lábios. Dona Zuleide, uma cliente regular, sempre diz que coincidências são apenas a forma do universo ser discreto em seu planejamento. Mateus riu, um som que trouxe conforto a Tainá, como uma melodia familiar de uma música há muito esquecida. Sua dona Zuleide parece uma mulher sábia. Sentaram-se na areia, observando as ondas quebrarem na praia. A lua refletia na água, criando um caminho prateado que parecia conduzir ao horizonte infinito. Lembra quando sonhávamos em construir uma jangada e navegar até encontrar uma ilha deserta? Perguntou Mateus, a voz tingida de nostalgia. Tainá sorriu ao recordar. Você desenhou até os planos da casa na árvore que construiríamos lá. E você planejou todo o cardápio que faríamos com os frutos do mar e plantas exóticas. Éramos sonhadores, não éramos? Mateus virou-se para encará-la, seus olhos sérios de repente. Ainda podemos ser, Tainá. Algo na forma como ele disse seu nome fez o coração dela saltar. Era como se os anos não tivessem passado, como se ainda fossem aquelas crianças cheias de planos e sem medo do futuro. Alguns sonhos têm prazo de validade, Mateus. Ou talvez apenas precisem ser adaptados, rebateu ele. Você ainda cozinha, ainda cria receitas maravilhosas. O sonho está vivo, apenas esperando a oportunidade certa. O silêncio que se seguiu
Estava carregado de possibilidades não exploradas e caminhos não tomados. Finalmente, Tainá perguntou o que a intrigava desde o momento do reconhecimento na lanchonete. Como você me reconheceu depois de tanto tempo? Eu era apenas uma criança quando nos vimos pela última vez. Mateus sorriu, olhando para o céu estrelado antes de responder. Seus olhos, disse simplesmente. Eles têm o mesmo brilho de curiosidade e gentileza. E quando você sorriu ao servir aquela senhora idosa, foi como voltar no tempo. Aquele sorriso que iluminava os dias mais sombrios na escola. Tainá sentiu o rosto esquentar, grata pela escuridão que ocultava seu rubor. Você se lembra da promessa? Perguntou Mateus subitamente. O coração de Tainá acelerou. Claro, que lembrava. Na véspera da partida de Mateus, ambos com 12 anos, haviam feito uma promessa sob a grande mangueira do pátio da escola. Que nos encontraríamos novamente quando fôssemos adultos, murmurou ela. E que não importa o que acontecesse, seríamos importantes na vida um do outro. Promessas de criança, comentou Mateus, mas sua voz não carregava descrença, apenas uma suave constatação. Que estão sendo cumpridas com alguns anos. De atraso, completou Tainá. Eles se olharam e naquele momento algo mudou no ar entre eles. Não era apenas nostalgia ou o reconhecimento de uma amizade antiga. Era o início de algo novo, construído sobre as fundações do passado, mas com a promessa de um futuro diferente. Tenho uma cerimônia importante amanhã, disse Mateus, quebrando o momento. Um evento do exército onde receberei uma condecoração pelos serviços prestados na última missão. Isso é incrível, Mateus, parabéns. Ele hesitou por um momento antes de continuar. Gostaria que você viesse comigo. A proposta pegou Tainá de surpresa. Eu? Mas por quê? Deve ser algo formal com pessoas importantes. Exatamente por isso, interrompeu ele. Será cheio de autoridades e conversas protocolares. Ter alguém com quem posso ser apenas eu mesmo faria toda a diferença. Depois de uma pausa, acrescentou. Além disso, há alguém que gostaria muito de conhecer você. A curiosidade de Tainá foi instantaneamente despertada. Quem? O general Rodrigues. Meu mentor nos últimos anos e a razão pela qual estou neste projeto social. Contei a ele sobre você. Sobre mim. Mas nos reencontramos hoje. Mateus sorriu um pouco envergonhado. Não sobre o reencontro. Sobre a amiga de infância que me inspirou a seguir em frente nos momentos difíceis. Sobre a garota que me ensinou o valor da gentileza e da determinação. Tainá ficou sem palavras, tocada pela revelação de que havia permanecido nas memórias de Mateus durante todos aqueles anos, assim como ele nas dela. A cerimônia será no Hotel Portobello, às 7 da noite, continuou ele. Posso mandar um carro para buscá-la. Não precisa de carro, respondeu Tainá, finalmente encontrando a voz. Eu tenho minha moto. Mateus riu. Uma motociclista? Isso é novidade. Há muitas novidades para descobrirmos um sobre o outro, Mateus Oliveira. Eles se levantaram, sacudindo a areia das roupas. A noite estava avançada e ambos tinham compromissos no dia seguinte. Então você virá? Perguntou Mateus, sua voz revelando uma vulnerabilidade que contrastava com sua postura firme. Tainá hesitou apenas por um segundo antes de responder. Estarei lá, prometo. Enquanto caminhavam de volta pela praia em direção à rua iluminada, Tainá sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Era como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros, substituído pela expectativa de possibilidades que o amanhã poderia trazer. Mateus, o garoto de suas memórias de infância, havia retornado à sua vida como um homem, trazendo consigo promessas antigas e novas oportunidades. Na manhã seguinte, Tainá acordou antes mesmo do despertador tocar. Os primeiros raios de sol entravam pela janela do pequeno apartamento que dividia com a mãe no bairro Baianão, a área mais afastada do centro turístico de Porto Seguro. O encontro com Mateus parecia quase um sonho, mas o número de telefone salvo em seu celular confirmava que fora real. Acordou cedo para um sábado, comentou Dona Cleide, sua mãe, enquanto preparava café na cozinha apertada. Com 55 anos,
Cleide Santos mantinha a beleza e a força que sempre a caracterizaram, apesar das marcas deixadas pela doença que enfrentara anos antes. "Tenho muito o que fazer hoje", respondeu Tainá, beijando a testa da mãe antes de se servir de café. "Algo relacionado ao homem que te trouxe em casa ontem à noite?" Tainá quase engasgou com o café. "Como soube?" Dona Cleide sorriu com sabedoria. "As paredes são finas, filha, e você chegou cantarolando, coisa que não fazia há muito tempo." Tainá sentou-se à mesa, decidindo que não havia motivo para esconder o acontecido. Contou à mãe sobre o reencontro com Mateus, omitindo apenas a intensidade das emoções que havia sentido. "Mateus Oliveira", repetiu Dona Cleide pensativa. "Aquele menino franzino que vinha estudar aqui em casa em Ilhéus, que defendeu você daqueles valentões na escola?" "O próprio", confirmou Tainá, surpresa que a mãe se lembrasse dele após tantos anos e tantas mudanças em suas vidas. "E agora é um militar condecorado." Dona Cleide balançou a cabeça admirada. "A vida dá voltas mesmo. E ele te convidou para a cerimônia?" Tainá assentiu, de repente insegura. "Não sei se devo ir. Será um evento formal com pessoas importantes. O que vou vestir? Como devo me comportar?" Dona Cleide observou a filha com um olhar compreensivo. Durante anos vira Tainá diminuir suas próprias ambições, conformando-se com uma vida menor do que merecia, assumindo responsabilidades que não eram exclusivamente suas. A chegada de Mateus poderia ser exatamente o empurrão que sua filha precisava. "No armário do meu quarto", disse Dona Cleide, "no fundo há uma caixa azul. Dentro dela está um vestido que usei apenas uma vez, quando seu pai me levou para um jantar especial em Salvador antes de você nascer." "Mãe, isso foi há quase 30 anos, e o vestido está perfeitamente conservado. Eu o guardei para uma ocasião especial. Esta parece ser a ocasião." 2 horas depois, Tainá estava diante do espelho, mal reconhecendo a imagem refletida. O vestido azul marinho, com um corte clássico que parecia desafiar o tempo, ajustava-se perfeitamente ao seu corpo. O tecido fluido caía até pouco abaixo dos joelhos com um decote discreto que valorizava seu colo. "Você está deslumbrante", disse Dona Cleide, os olhos marejados de orgulho. "É só um evento, mãe. Não vou me mudar para outro planeta", brincou Tainá, tentando disfarçar o próprio nervosismo. "Não é só um evento, filha. É um recomeço." As palavras de Dona Cleide permaneceram com Tainá enquanto ela se dirigia à lanchonete para seu turno da tarde. Havia combinado com o seu Joaquim que trabalharia apenas até às 5, dando-lhe tempo suficiente para se preparar para a cerimônia. O dia na lanchonete passou em um borrão de atividades e pensamentos dispersos. Várias vezes, Tainá se pegou olhando para a mesa onde Mateus estivera sentado na noite anterior, como se esperasse vê-lo materializar-se ali novamente. "O que houve com você hoje, menina?", perguntou seu Joaquim, notando sua distração. "Está no mundo da lua." Tainá sorriu embaraçada. "Desculpe, seu Joaquim. Estou com a cabeça cheia." O velho português a observou com seus olhos perspicazes. "Tem a ver com aquele rapaz de ontem à noite, não é? Vi vocês conversando depois do seu turno. É um amigo de infância que reencontrei por acaso", explicou Tainá, sentindo as bochechas esquentarem. "Acaso?" Seu Joaquim soltou uma risada rouca. "Na minha terra dizemos que o acaso é Deus passeando incógnito pelo mundo." Às 5 horas, quando terminou seu turno, Tainá correu para casa para se preparar. Tomou um banho demorado, lavou os cabelos e os deixou soltos, caindo em cachos naturais sobre os ombros. Com a ajuda de Dona Cleide, aplicou uma maquiagem leve, apenas o suficiente para realçar seus traços. "Não importa quem estará lá", disse-lhe a mãe, enquanto ajustava o colar de pérolas emprestadas ao redor do pescoço da filha. "Lembre-se de quem você é. Uma mulher forte, talentosa e digna de estar em qualquer lugar." Às 6h30, Tainá estava pronta. Optou por não usar a moto, temendo que o vento desalinhasse seu cabelo e vestido. Em vez disso, chamou um táxi, luxo que raramente se permitia. O Hotel Portobello era o mais luxuoso de Porto Seguro, frequentado principalmente por turistas estrangeiros e celebridades que buscavam discrição.
Localizado em uma área exclusiva da praia, o prédio de arquitetura moderna destacava-se na paisagem com sua fachada de vidro, refletindo o pôr do sol. Quando o táxi parou na entrada, Tainá sentiu o estômago afundar. Militares uniformizados e convidados em trajes elegantes entravam pelo saguão principal. Por um momento, considerou pedir ao motorista que a levasse de volta para casa. "Chegamos, senhora", anunciou o taxista, interrompendo seus pensamentos. De fuga. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Tainá pagou a corrida e saiu do carro. Respirou fundo, ajeitou o vestido e caminhou em direção à entrada, tentando ignorar o olhar curioso do porteiro. No saguão principal, seguiu as indicações para o salão onde ocorreria a cerimônia. A cada passo, sentia-se mais deslocada. O mármore polido sob seus pés, os arranjos florais elaborados, os garçons circulando com bandejas de champanhe, tudo parecia pertencer a um mundo ao qual ela não tinha acesso. "Posso ajudá-la, senhorita?", perguntou uma recepcionista com um sorriso ensaiado. "Estou aqui para a cerimônia militar", respondeu Tainá, tentando soar confiante. "Seu nome está na lista de convidados?" Tainá hesitou. Mateus havia mencionado que a convidaria, mas não haviam discutido detalhes práticos. "Deve estar. Sou convidada do capitão Mateus Oliveira." A recepcionista consultou uma lista em seu tablet, franzindo levemente o senho. "Não. Vejo seu nome aqui, senhorita. Qual é o seu nome completo?" "Tainá Santos", respondeu ela, sentindo o rosto esquentar de vergonha. Antes que a recepcionista pudesse responder, uma voz familiar soou atrás de Tainá. "Ela está comigo, Patrícia. É minha convidada especial." Tainá virou-se para encontrar Mateus imponente em seu uniforme de gala do exército. As insígnias em seu peito brilhavam sob as luzes do saguão, mas foi seu sorriso que capturou toda a atenção dela. "Tainá", disse ele aproximando-se, "você veio." Havia alívio em sua voz, como se, apesar da promessa dela, ele temesse que ela pudesse mudar de ideia. "Eu prometi, não foi?", respondeu ela, encontrando segurança na presença dele. Mateus a observou por um momento, seus olhos percorrendo o vestido azul marinho e os cabelos soltos. "Você está absolutamente deslumbrante", disse ele finalmente, com uma sinceridade que fez o coração de Tainá saltar. "Obrigada", murmurou ela. "Você também está impressionante." A recepcionista pigarreou discretamente, lembrando-os de sua presença. "Vou adicioná-la à lista, capitão Oliveira. Peço desculpas pelo inconveniente, senhorita Santos." Mateus ofereceu o braço a Tainá, que hesitou apenas por um segundo, antes de aceitá-lo. Juntos caminharam para o salão principal, onde dezenas de oficiais militares e convidados já se reuniam. "Estou nervosa", confessou Tainá em voz baixa. "Não pertenço a este mundo." Mateus parou, virando-se para encará-la. "Este não é o meu mundo também, Tainá. São apenas pessoas usando roupas bonitas e falando sobre coisas que parecem importantes, mas que no final do dia não são o que realmente importa." Havia uma sabedoria em suas palavras que surpreendeu Tainá. O garoto sonhador de sua infância havia se transformado em um homem que parecia compreender as complexidades da vida de uma forma que ela ainda lutava para alcançar. "Além disso", continuou ele com um sorriso maroto, "tenho algo a lhe mostrar que vai fazer tudo valer a pena." Curioso como sempre fora, Tainá permitiu-se ser guiada através do salão, passando por grupos de militares que cumprimentavam Mateus respeitosamente. Alguns olhavam para ela com curiosidade, outros com admiração discreta. No fundo do salão, próximo a uma janela que oferecia uma vista panorâmica do mar, um homem mais velho com um uniforme coberto de medalhas conversava com uma mulher elegante de meia idade. "General Rodrigues", chamou Mateus, aproximando-se do casal. "Gostaria de apresentar-lhe alguém muito especial." O homem virou-se, e Tainá viu olhos gentis em um rosto marcado por rugas de expressão. "Ah, então esta é a famosa Tainá", disse o general com um sorriso caloroso. "Mateus falou muito sobre você." "General, com todo o respeito como ele, poderia falar sobre mim se nos reencontramos apenas ontem?", perguntou Tainá, confusa. O general trocou um olhar cúmplice com Mateus antes de responder. "Minha querida,
Este rapaz carrega sua memória há anos. Nas longas noites em missão, quando compartilhávamos histórias para manter o ânimo, você era a protagonista das dele. Tainá olhou para Mateus, que parecia subitamente vulnerável, apesar do uniforme imponente. Há algo que preciso lhe contar, Tainá, disse ele baixinho. Algo que guardei por muito tempo. Antes que pudesse continuar, uma sineta soou, anunciando o início da cerimônia. O general tocou o braço de Mateus. Está na hora, capitão. Sua revelação terá que esperar mais um pouco. Enquanto Mateus era conduzido para a frente do salão, onde autoridades já se posicionavam, Tainá permaneceu ao lado da esposa do general, 1000 perguntas rodando em sua mente. Que segredo Mateus guardava? Por que ele falara dela ao general? E por que, apesar de todas as incertezas, ela sentia como se estivesse exatamente onde deveria estar pela primeira vez em muitos anos? As luzes do salão diminuíram sutilmente, enquanto um oficial subia ao palco para dar início à cerimônia. Tainá, sentada em uma mesa próxima ao palco por insistência da esposa do general Rodrigues, observava tudo com um misto de fascínio e deslocamento. Ao seu lado, Dona Solange, a gentil esposa do general, ocasionalmente inclinava-se para explicar aspectos do protocolo militar. Mateus é um dos mais jovens a receber essa condecoração, explicou Solange em voz baixa, enquanto os primeiros discursos começavam. Normalmente, oficiais com pelo menos 10 anos a mais de serviço são considerados. Tainá assentiu, sentindo um orgulho inesperado. Na primeira fileira, Mateus mantinha a postura ereta, o perfil destacado contra o fundo azul marinho do palco. De tempos em tempos, ele lançava olhares discretos em sua direção, como se quisesse certificar-se de que ela ainda estava lá. Um vídeo começou a ser exibido no telão, mostrando imagens de uma missão de paz no Haiti. Tainá reconheceu Mateus entre os soldados, coordenando o que parecia ser a construção de um hospital de campanha. Havia algo na forma como ele interagia com a população local, uma gentileza por trás da disciplina militar que a tocou profundamente. Essa foi a Operação Esperança, comentou Solange. Após o terremoto, muitas crianças ficaram órfãs. Mateus organizou não apenas a assistência médica, mas também um programa de acolhimento temporário. O vídeo mostrava Mateus carregando uma menina pequena nos braços, seus olhos refletindo a mesma compaixão que Tainá lembrava de sua infância. Ele sempre teve esse coração enorme, murmurou Tainá, mais para si mesma que para Solange. A mulher sorriu, como se confirmasse algo que já suspeitava. Sabe o que ele sempre diz quando perguntam de onde vem essa dedicação? Que aprendeu com uma amiga de infância que o ensinou sobre coragem e gentileza. As palavras atingiram Tainá como uma revelação. Seria possível que durante todos esses anos ela tivesse sido uma inspiração para Mateus, assim como ele fora para ela, um ponto de referência, uma luz em momentos de dúvida. O vídeo terminou com imagens da equipe de Mateus, retornando ao Brasil recebidos como heróis. Logo em seguida, o general Rodrigues subiu ao palco para fazer seu discurso. Estamos aqui hoje, começou ele, sua voz grave ecoando pelo salão, para reconhecer não apenas atos de bravura física, mas também a coragem moral e a liderança compassiva demonstradas pelo capitão Mateus Oliveira. O discurso do general traçou a trajetória de Mateus no Exército. Seu desempenho exemplar na Academia Militar das Agulhas Negras, as primeiras missões na Amazônia, a ascensão rápida na carreira e, finalmente, as missões internacionais, que o haviam colocado em destaque. Mas o que verdadeiramente distingue o capitão Oliveira, continuou o general, é sua capacidade de nunca perder de vista o elemento humano em cada missão. Em um mundo onde a tecnologia frequentemente substitui o contato pessoal, ele nos lembra da importância das conexões genuínas. Ao fim do discurso, Mateus foi chamado ao palco para receber sua medalha. O salão inteiro ficou de pé aplaudindo, enquanto ele caminhava com passos firmes até o general. Tainá, emocionada, juntou-se aos aplausos, uma lágrima teimosa escapando pelo canto do olho. Após receber a condecoração, Mateus aproximou-se do microfone. Seu olhar percorreu o salão até encontrar Tainá, e por um momento,
foi como se falasse apenas para ela. Honras como esta nunca são conquistas individuais, começou ele. São o resultado de um esforço coletivo e de influências que nos moldam ao longo da vida. Ele agradeceu a seus superiores, aos colegas de missão, à sua família, e então fez uma pausa, como se reunisse coragem para o que viria a seguir. Há 20 anos, quando deixei minha cidade natal, carregava comigo apenas 2 certezas: que serviria meu país da melhor forma possível e que um dia reencontraria a pessoa que mais influenciou, minha visão de mundo. Os olhos de Tainá se arregalaram. Ele não poderia estar falando dela, poderia? Ontem à noite, continuou Mateus, o destino finalmente cooperou. Por um acaso, ou talvez não tão acaso assim, reencontrei essa pessoa. E hoje ela está aqui, honrando-me com sua presença. Um murmúrio curioso percorreu o salão, enquanto olhares discretos buscavam identificar a misteriosa pessoa mencionada. Tainá Santos, disse Mateus, sua voz suavizando-se ao pronunciar o nome. Você me ensinou, quando éramos apenas crianças, que a verdadeira força está na gentileza, que a coragem frequentemente se manifesta nos gestos mais simples e que nossas escolhas, por menores que pareçam, podem mudar o curso de outras vidas. Tainá sentiu o rosto queimar enquanto todos os olhares se voltavam para ela. Quis desaparecer, esconder-se sob a mesa, fugir daquela atenção inesperada. Mas algo no olhar de Mateus a manteve ancorada, dando-lhe forças para suportar o momento. Medalha que recebo hoje, concluiu ele, é tanto sua quanto minha, porque sem as sementes que você plantou, eu não seria o homem que me tornei. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores. Tainá, paralisada pela emoção, apenas assentiu em agradecimento, incapaz de articular palavras. Ao seu lado, Dona Solange apertou sua mão em um gesto de apoio silencioso. Após a cerimônia formal, iniciou-se um coquetel. Tainá foi apresentada a diversos oficiais e suas esposas, todos curiosos para conhecer a mulher que havia sido mencionada no discurso do capitão Oliveira. Ela respondia às perguntas educadamente, embora se sentisse como uma atriz improvisando em um papel para o qual não havia ensaiado. Respire, sussurrou Mateus, finalmente conseguindo um momento a sós com ela em um canto mais tranquilo do salão. Você está se saindo maravilhosamente bem. Você me pegou de surpresa, respondeu Tainá, ainda tentando processar tudo o que acontecera. Eu não esperava aquele discurso. Cada palavra foi sincera, garantiu ele. E há muito mais que preciso lhe dizer, mas não aqui, não agora. Antes que pudessem continuar a conversa, foram interrompidos por um homem alto, de cabelos grisalhos e postura elegante, que se aproximou com um sorriso cordial. Capitão Oliveira, chamou ele, estendendo a mão. Discurso inspirador, e esta deve ser a famosa Tainá Santos. Mateus fez as apresentações formais. Tainá, este é Eduardo Menezes, chefe executivo do Grupo Sabores do Brasil e consultor gastronômico do Programa de Alimentação das Forças Armadas. O homem apertou a mão de Tainá com firmeza. É um prazer conhecê-la, senhorita Santos. Seu amigo aqui fala muito bem de suas habilidades culinárias. Tainá lançou um olhar confuso para Mateus, que parecia estranhamente satisfeito consigo mesmo. O capitão Oliveira mencionou que você é formada em gastronomia pela Universidade Federal da Bahia, continuou Eduardo, e que desenvolveu algumas técnicas interessantes, combinando ingredientes regionais do Nordeste, com métodos de cocção contemporâneos. Sim. Esse foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso, respondeu Tainá, surpresa que Mateus soubesse disso. Mas como? Pesquisei um pouco, admitiu Mateus com um sorriso envergonhado. Depois que nos separamos ontem à noite, fiquei curioso sobre o que havia acontecido com você nesses anos todos. Eduardo Menezes observava a interação entre os dois com interesse. Senhorita Santos, estou montando uma equipe para um novo projeto em Salvador, um restaurante-escola focado em gastronomia sustentável, utilizando ingredientes nativos em risco de esquecimento. Baseado no que Mateus me contou e no entusiasmo que demonstrou ao falar sobre o prato que provou ontem, gostaria de convidá-la para uma entrevista. Tainá piscou várias vezes.
certa de que havia entendido mal. Uma entrevista? Para trabalhar como chefe no seu restaurante? Para começar como chefe assistente e, potencialmente, assumir a posição de chefe de pesquisa e desenvolvimento. O projeto tem financiamento garantido por 3 anos, com boas perspectivas de extensão. A cabeça de Tainá girava. Em menos de 24 horas, seu mundo pacato havia sido completamente virado de cabeça para baixo. Primeiro o reencontro com Matheus, agora esta oportunidade profissional inesperada. Eu não sei o que dizer, gaguejou ela. Diga que pensará no assunto, sugeriu Eduardo, entregando-lhe um cartão elegante. E me ligue na segunda-feira para marcarmos a entrevista formal. O capitão Oliveira falou tão bem de você que já estou convencido, mas os protocolos precisam ser seguidos. Após a saída de Eduardo, Tainá virou-se para Matheus, uma mistura de emoções transbordando em seu olhar. O que acabou de acontecer? Perguntou, sua voz uma mistura de confusão e esperança. Matheus sorriu, aquele sorriso que ela lembrava tão bem de sua infância. Parte travesso, parte orgulhoso. Acontece que ontem, depois de nos despedirmos, não consegui dormir. Fiquei pensando em você, em seus talentos desperdiçados, na injustiça de alguém tão brilhante estar presa a um trabalho que não a desafia. Então você decidiu interferir, concluiu Tainá, sem saber se devia sentir-se grata ou ofendida. Eu apenas mencionei você para a pessoa certa, corrigiu ele. O resto foi mérito seu. O bobó de camarão que preparou ontem me deixou genuinamente impressionado. Eu teria feito o mesmo por qualquer chefe talentoso. Mas ambos sabiam que não era verdade. Havia algo mais profundo motivando as ações de Matheus, algo que talvez ele mesmo ainda não estivesse pronto para admitir completamente. Por que está fazendo tudo isso por mim? Perguntou Tainá finalmente, a vulnerabilidade evidente em sua voz. Matheus demorou um momento antes de responder, seus olhos fixos nos dela, como se buscasse as palavras perfeitas. Porque durante todos esses anos em que estivemos separados, durante cada missão difícil, cada momento de dúvida, eu me perguntava o que você diria, como você enfrentaria a situação. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Você foi meu norte, Tainá, mesmo ausente, e agora que o destino nos reconectou, quero ser para você o que você sempre foi para mim, uma ponte para possibilidades maiores. A intensidade de suas palavras deixou Tainá sem resposta. Antes que pudesse encontrar sua voz, foram novamente interrompidos, desta vez pelo general Rodrigues. Capitão Oliveira, os representantes do ministério estão pedindo para falar com você, informou ele, lançando um olhar compreensivo para Tainá. Política, minha querida, sempre interferindo nos momentos mais importantes. Matheus assentiu, o dever chamando. Tainá, podemos continuar esta conversa depois? Há algo mais que preciso lhe contar. Algo que guardei por todos esses anos. Intrigada, Tainá concordou. Enquanto o observava afastar-se para cumprir suas obrigações sociais, uma certeza crescia em seu coração. Sua vida, que até ontem parecia tão estagnada, agora estava em plena transformação. E no centro desse turbilhão estava Matheus Oliveira, o menino que um dia prometera voltar e que, contra todas as probabilidades, cumprira sua promessa. A cerimônia se estendeu até tarde da noite. Enquanto Matheus cumpria suas obrigações sociais, Tainá foi adotada pelo grupo de esposas de oficiais, que a acolheram com curiosidade genuína. Dona Solange, especialmente, parecia ter tomado para si a missão de fazer Tainá sentir-se à vontade. Meu marido diz que Matheus mudou após conhecê-lo no Haiti, comentou Solange enquanto compartilhavam uma mesa durante o jantar. Antes, ele era eficiente, disciplinado, mas um tanto distante, como se mantivesse uma barreira entre si mesmo e o mundo. E isso mudou? Perguntou Tainá, tentando conciliar essa descrição com o menino caloroso que conhecera na infância. Profundamente. O general acredita que a missão humanitária despertou algo adormecido nele. Solange fez uma pausa, observando Matheus do outro lado do salão. Agora entendo que talvez tenha sido a lembrança de você que ele reencontrou lá. Tainá sentiu,
o rosto esquentar. Acredito que está superestimando minha influência, Dona Solange. A mulher sorriu com sabedoria. Minha querida, raramente compreendemos o impacto que causamos nas vidas alheias. Às vezes, um simples gesto de bondade se transforma na bússola moral de outra pessoa. Aquelas palavras permaneceram com Tainá pelo resto da noite. Enquanto observava Mateus interagir com autoridades e colegas militares, perguntava-se que versão dela vivia nas memórias dele. Seria uma Tainá idealizada, mais corajosa e determinada do que ela realmente se sentia? Já passava da meia-noite, quando finalmente conseguiram um momento a sós. Os convidados começavam a se dispersar, e Mateus a encontrou na varanda do hotel, onde ela admirava o mar sob o luar. Desculpe pela demora, disse ele, juntando-se a ela no parapeito. Política militar. Inevitável, mas exaustiva. Você parece habituado, observou Tainá, navegando entre generais e ministros com tanta naturalidade. Mateus riu, um som cansado, mas genuíno. É só uma fachada bem ensaiada. Por dentro, continuo sendo aquele garoto desajeitado que tropecia nas próprias palavras. O silêncio que se seguiu foi confortável, preenchido apenas pelo som das ondas quebrando na praia abaixo e a música distante que ainda vinha do salão. Você mencionou que havia algo mais para me contar, lembrou Tainá, finalmente. Mateus respirou fundo, como se reunisse coragem. Sim, há algo que carrego comigo há muito tempo. Algo que talvez devesse ter compartilhado antes, mas nunca encontrei a forma ou o momento certo. Do bolso interno de seu uniforme, ele retirou um envelope visivelmente antigo, amarelado pelo tempo, mas cuidadosamente preservado. As bordas estavam levemente amassadas, como se tivesse sido manuseado inúmeras vezes ao longo dos anos. O que é isso? Perguntou Tainá intrigada. Uma carta, respondeu ele simplesmente. Escrita no dia em que deixei Ilhéus. Uma carta para você que nunca tive a chance de entregar. Com mãos ligeiramente trêmulas, ele ofereceu o envelope a Tainá. Ela o pegou, notando seu próprio nome escrito na frente com a caligrafia desajeitada de um pré-adolescente. Você carregou isso por 20 anos? Mateus assentiu, subitamente vulnerável. No início, esperava poder enviá-la. Depois, tornou-se uma espécie de talismã. Nos momentos mais difíceis, ela me lembrava de quem eu queria ser. Tainá abriu o envelope com cuidado, como se manuseasse uma relíquia preciosa. Dentro, uma folha de caderno dobrada, as linhas azuis desbotadas pelo tempo. A caligrafia, embora infantil, era legível, cada palavra cuidadosamente formada como se o jovem escritor temesse cometer erros. Posso? Perguntou ela hesitante. Por favor, respondeu Mateus, virando-se para dar-lhe privacidade, observando o mar enquanto ela lia. Querida Tainá, quando você ler esta carta, já estarei em Brasília. Mamãe diz que a mudança será boa para nós, que terei novas oportunidades, novos amigos. Mas como posso explicar a ela que não quero novos amigos? Quero apenas você, com seu sorriso que faz qualquer dia ruim parecer melhor, com suas histórias malucas e sua coragem de enfrentar aqueles meninos que implicavam comigo. Prometo que vou escrever todas as semanas. Vou contar sobre a nova escola, sobre Brasília com seus prédios estranhos que parecem naves espaciais. E um dia, quando for grande, voltarei para buscá-la. Podemos viajar pelo mundo, como sempre planejamos, provando comidas diferentes e ajudando pessoas. Você será uma chefe famosa e eu... Bem, ainda não sei o que serei, mas será algo importante, prometo. Ontem à noite, olhei para as estrelas e pensei que, mesmo separados, estaremos sob o mesmo céu. Isso me fez sentir menos triste. Espero que você também olhe para as estrelas. Às vezes, e lembre de mim. Queria ter sido corajoso o suficiente para dizer isso pessoalmente, mas sempre fico nervoso perto de você. Você é a pessoa mais especial que já conheci, Tainá. E um dia, não importa quanto tempo demore, voltaremos a nos encontrar. Com carinho, seu amigo para sempre, Mateus. Tainá sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. As palavras, simples e sinceras daquele menino de 12 anos,
a transportaram de volta no tempo, para os dias ensolarados em Ilhéus, quando a vida parecia cheia de possibilidades infinitas. Eu também olhava para as estrelas, sussurrou ela, dobrando cuidadosamente a carta. Nos primeiros meses após sua partida todas as noites. Mateus virou-se para encará-la, a emoção evidente em seus olhos. Tentei encontrá-la tantas vezes, confessou ele. Quando comecei a ganhar meu próprio dinheiro, aos 18 anos, contratei até um detetive particular. Mas sua família havia se mudado tantas vezes e sem internet como temos hoje. É estranho pensar que vivíamos a apenas algumas centenas de quilômetros um do outro, refletiu Tainá. Quando voltei para a Bahia, você provavelmente ainda estava em Brasília. Os caminhos da vida raramente são diretos, comentou Mateus. Talvez precisássemos desse tempo separados, para crescer, para nos tornarmos quem somos. Tainá assentiu, entendendo a sabedoria naquelas palavras. Se tivessem permanecido próximos, seriam pessoas diferentes hoje. Cada experiência, cada dificuldade enfrentada, os havia moldado, preparando-os para este momento. O que acontece agora? Perguntou ela, devolvendo a carta a Mateus. Ele recusou com um gesto suave. Ela é sua. Sempre foi. Não me refiro à carta, esclareceu Tainá. Refiro-me a nós, a essa reconexão inesperada. Mateus olhou para o horizonte, onde o céu noturno encontrava o mar em uma linha indistinta. Isso depende de muitas coisas, começou ele cautelosamente. Do que queremos, do que é possível. Minha vida não é exatamente convencional. Estou sempre entre missões, raramente permaneço no mesmo lugar por muito tempo. E eu acabei de receber uma oferta de emprego em Salvador, completou Tainá. Que você deveria aceitar, apressou-se Mateus. É uma oportunidade incrível, Tainá. Eduardo Menezes é um dos maiores nomes da gastronomia brasileira. E o projeto é revolucionário. Tainá percebeu algo em sua voz, uma mistura de entusiasmo genuíno por ela e uma hesitação quase imperceptível. Você sabia sobre esse projeto antes de me mencionar para Eduardo, não é? Mateus teve a decência de parecer ligeiramente envergonhado. Sim, na verdade as Forças Armadas estão parcialmente envolvidas no financiamento. É um projeto piloto que pode ser expandido para outras regiões do país, combinando sustentabilidade alimentar, preservação cultural e desenvolvimento econômico local. E seu novo cargo tem alguma relação com isso? Perguntou Tainá, começando a unir as peças. Sou o coordenador regional para o Nordeste, confirmou ele, baseado em Salvador pelos próximos 2 anos, no mínimo. Um sorriso lento se formou no rosto de Tainá, à medida que compreendia as implicações. Então você não estaria apenas me ajudando a conseguir um emprego. Estaríamos trabalhando no mesmo projeto, de certa forma. Em departamentos diferentes, com autonomia completa, garantiu Mateus rapidamente. Sua contratação seria baseada exclusivamente em seu mérito profissional. Eduardo é extremamente criterioso. Tainá caminhou até a balaustrada, contemplando a paisagem noturna enquanto processava a situação. Parte dela queria acreditar que tudo era simplesmente destino, uma convergência mágica de caminhos separados. Outra parte, mais cautelosa, questionava se não estava sendo manipulada, mesmo que com as melhores intenções. Por que não me contou isso antes? Perguntou finalmente. Porque queria que você tomasse sua decisão baseada apenas na oportunidade profissional, não em nós, explicou Mateus, juntando-se a ela. Você é talentosa demais para ficar servindo mesas em uma lanchonete turística, Tainá. Merece essa chance independentemente de qualquer outra consideração. O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades não pronunciadas. A brisa marinha agitava suavemente os cabelos de Tainá, enquanto as estrelas brilhavam no céu como testemunhas silenciosas daquele momento. Tenho medo, confessou ela finalmente, sua voz quase um sussurro. De quê? Perguntou Mateus gentilmente. De que a realidade não corresponda às expectativas. De que a Tainá que você carregou em suas memórias todos esses anos não seja quem eu realmente sou. Mateus tocou levemente seu rosto, virando-o para que seus olhares se encontrassem. Eu não me apaixonei por uma memória, Tainá.
Apaixonei-me pela garota que conheci há 20 anos e estou me apaixonando novamente pela mulher que está diante de mim agora. A confissão, tão simples e direta, deixou Tainá sem palavras. Antes que pudesse responder, o celular de Mateus tocou, quebrando o momento. Desculpe, preciso atender, disse ele após verificar o identificador de chamadas. É o General Rodrigues. Enquanto Mateus se afastava para atender, Tainá permaneceu. Na varanda, a carta antiga segura em suas mãos, o coração batendo em um ritmo novo, como se despertasse de um longo sono. Qualquer que fosse a decisão que tomasse agora, sobre o emprego, sobre Mateus, sobre seu futuro, sabia que não seria mais guiada pelo medo ou pela acomodação, mas pela possibilidade de finalmente reclamar a vida que sempre sonhara. Alguns metros de distância, Mateus conversava ao telefone, sua expressão gradualmente mudando de profissional para preocupada. Quando retornou, havia uma nova tensão em seus ombros. Aconteceu algo? Perguntou Tainá, notando a mudança. Uma situação emergencial, respondeu ele vagamente. Preciso retornar a Brasília amanhã cedo. Questões de segurança nacional que não posso discutir. A realidade de quem ele era, não apenas Mateus, seu amigo de infância, mas o capitão Oliveira, com responsabilidades e compromissos que ela mal podia compreender, atingiu Tainá com força renovada. Entendo, disse ela, tentando ocultar sua decepção. Não é como parece, garantiu. Mateus percebendo sua reação. Não estou fugindo desta vez, Tainá. Estarei de volta em uma semana quando começarei oficialmente no projeto em Salvador. Ele segurou as mãos dela entre as suas. Se você decidir aceitar a proposta de Eduardo, poderíamos recomeçar. Dessa vez, sem deixar que o destino ou as circunstâncias nos separem. A promessa pairou entre eles, tão tangível quanto a carta que Tainá ainda segurava, um vínculo entre passado e futuro, entre sonhos infantis e possibilidades adultas. Uma semana, repetiu ela como se testasse o peso daquelas palavras. No máximo, confirmou Mateus, tempo suficiente para você conversar com sua mãe, organizar seus pensamentos e tomar sua decisão. Tainá assentiu, reconhecendo a sabedoria daquela sugestão. Apesar da conexão instantânea que haviam restabelecido, apesar da carta e das confissões, ainda eram em muitos aspectos estranhos um para o outro. Adultos com vidas, experiências e cicatrizes que o outro desconhecia. Uma semana, concordou ela finalmente. E então conversaremos novamente, sem pressa, sem expectativas predeterminadas. Mateus sorriu, aquele sorriso que ela lembrava tão bem de sua infância. Parte alívio, parte esperança, totalmente sincero. Posso ao menos levá-la para casa esta noite? Perguntou ele. Acho que sim, respondeu Tainá, retribuindo o sorriso. Afinal, temos 20 anos de histórias para compartilhar durante o caminho. A semana que se seguiu à partida de Mateus foi uma montanha-russa de emoções para Tainá. No domingo, ela compartilhou tudo com Dona Cleide. O reencontro inesperado, a cerimônia, a carta guardada por 20 anos e, principalmente, a péssima oferta de emprego em Salvador. Você já tomou sua decisão, observou Dona Cleide enquanto preparavam o almoço juntas na pequena cozinha do apartamento. Posso ver nos seus olhos. Tainá sorriu, passando a mão pelo avental que havia pertencido à sua avó. É tão óbvio assim. Filha, faz anos que não vejo você tão viva. Dona Cleide pausou, o olhar perdido na janela que dava para um pequeno pátio interno. Sabe, o que mais me dói? Perceber que de alguma forma fui âncora quando deveria ter sido vela. Mãe, não diga isso. É a verdade, Tainá. Quando adoeci, você abriu mão de tudo para cuidar de mim. E depois, quando melhorei, permiti que continuasse presa a esta vida pequena, como se me devesse algo. Tainá abraçou a mãe, sentindo a fragilidade de seus ombros e, ao mesmo tempo, a força inabalável que sempre a caracterizara. Você nunca me pediu para ficar, lembrou Tainá. Foi minha escolha. Uma escolha feita por amor, mas que te custou caro. Dona Cleide afastou-se gentilmente para olhar a filha nos olhos. Agora é hora de fazer uma escolha por você mesma. Na segunda-feira, conforme combinado,
Tainá ligou para Eduardo Menezes. A conversa foi surpreendentemente informal. Ele parecia já ter decidido que a queria em sua equipe, independentemente de formalidades. Marcaram a entrevista oficial para a quarta-feira em Salvador. "Venha preparada para cozinhar", avisou Eduardo. "Quero ver suas habilidades em ação, não apenas em currículo." A notícia da possível mudança para Salvador se espalhou rapidamente pela lanchonete Sabor do Márcio Joaquim. Contra todas as expectativas, foi o mais entusiasmado. "Já estava na hora de alguém reconhecer seu talento, menina", exclamou ele com seu sotaque português ainda carregado após décadas no Brasil. "Claro que vou sentir sua falta, mas seria um crime manter você presa aqui." "Vou sentir falta do senhor também", confessou Tainá, genuinamente emocionada. "Ah, de todos aqui." "Bobagem", retrucou o velho português, escondendo a própria emoção sob uma fachada de pragmatismo. "Jovens devem seguir seu caminho. Nós, velhos, ficamos para contar histórias de quando vocês trabalhavam para nós, antes de se tornarem famosos." Dona Zuleide, a cliente regular que sempre a aconselhava, apareceu especialmente para felicitá-la após ouvir a notícia. "Viu só? O universo está sempre atento, menina. Basta estarmos preparados para reconhecer as oportunidades quando elas chegam." Na terça-feira, Tainá dedicou-se a organizar suas receitas e preparar-se para a entrevista. Abriu cadernos antigos da faculdade, releu anotações sobre técnicas gastronômicas, revisitou o trabalho de conclusão de curso sobre ingredientes nativos do Nordeste. Quanto mais se aprofundava, mais percebia que sua paixão pela gastronomia nunca havia desaparecido, apenas adormecera, esperando o momento certo para despertar novamente. No meio da tarde, recebeu uma mensagem de Mateus. "Reuniões intermináveis em Brasília, mas penso em você a cada minuto livre. Como estão os preparativos para a entrevista? Confie no seu talento como eu confio. M." Aquelas palavras simples trouxeram um sorriso ao seu rosto e uma determinação renovada ao seu coração. Independentemente do que acontecesse entre eles, no futuro, Mateus já havia lhe dado um presente inestimável: a coragem para acreditar em si mesma novamente. Na quarta-feira, Tainá pegou o primeiro ônibus para Salvador. A viagem de 4 horas foi preenchida com uma mistura de ansiedade e esperança. Observando a paisagem mudar gradualmente, as praias turísticas dando lugar a áreas mais urbanas, os pequenos vilarejos transformando-se na metrópole vibrante que era a capital baiana. Ela sentiu como se estivesse assistindo a uma metáfora de sua própria vida em transformação. O restaurante escola estava sendo instalado em um casarão histórico no Pelourinho, cuidadosamente restaurado para preservar sua arquitetura colonial, enquanto abrigava equipamentos de cozinha de última geração. Quando Tainá chegou, foi recebida por uma jovem assistente que a conduziu por um tour pelas instalações ainda em finalização. "O chefe Eduardo está convencido de que a gastronomia pode ser uma ferramenta de transformação social", explicou a assistente, enquanto caminhavam. "Este projeto não é apenas sobre comida, mas sobre preservação cultural, sustentabilidade e desenvolvimento econômico das comunidades locais." Tainá assentiu, cada vez mais impressionada com a visão por trás do projeto. A ideia de usar a gastronomia como ponte entre tradição e inovação sempre fora central em sua abordagem culinária. Eduardo Menezes a recebeu em uma ampla cozinha experimental no segundo andar do casarão. Vestindo um avental simples sobre roupas casuais, parecia mais um professor universitário que um chefe celebridade. "Tainá Santos", cumprimentou ele calorosamente. "Finalmente posso conhecê-la adequadamente, sem a formalidade daquela cerimônia." A entrevista começou de forma descontraída, com Eduardo perguntando sobre sua formação, experiências e visão sobre gastronomia regional. À medida que a conversa fluía, Tainá sentia-se cada vez mais à vontade, redescobrindo uma paixão pelo assunto que havia sido ofuscada pelos anos de rotina na lanchonete. "Agora a parte que realmente importa", anunciou Eduardo finalmente, indicando uma bancada, onde diversos ingredientes estavam dispostos. "Surpreenda-me."
Entre os ingredientes, Tainá reconheceu elementos típicos da culinária baiana: dendê, camarão seco, mandioca, mas também alguns menos óbvios. Ora pro nobis, uma punk, planta alimentícia não convencional. Pequi, castanha de baru e outros produtos nativos do Cerrado e da Caatinga. Posso usar qualquer técnica? Perguntou ela, já analisando possibilidades. Qualquer uma, confirmou Eduardo. O que importa é o resultado final e, principalmente, a história que seu prato conta. Por 2 horas, Tainá trabalhou concentrada, movendo-se pela cozinha com uma confiança que não sentia há anos. Suas mãos pareciam lembrar-se de técnicas que sua mente havia parcialmente esquecido, e ideias que haviam permanecido dormentes por tanto tempo agora fluíam livremente. Decidiu criar um prato que representasse sua própria jornada. Raízes, nordestinas com influências contemporâneas, tradição familiar mesclada com técnicas aprendidas na faculdade, o conforto do conhecido com a ousadia do novo. O resultado foi um risoto de ora pro nobis com camarões salteados em azeite de dendê, finalizado com crocante de castanha de baru e microverdes. Um prato que mesclava influências italianas com ingredientes genuinamente brasileiros, técnicas francesas com sabores nordestinos. Quando Eduardo provou, seu rosto permaneceu neutro por alguns segundos, antes de abrir-se em um sorriso genuíno. Isso, disse ele apontando para o prato, é exatamente o que estamos buscando. Uma cozinha que honra nossas raízes, enquanto olha para o futuro. Tainá sentiu uma onda de alívio e orgulho. Por tanto tempo havia duvidado de seu talento, convencendo-se de que seus sonhos eram fantasias irrealistas. Agora, diante da aprovação de um dos mais respeitados chefes do país, sentia-se finalmente validada. O cargo é seu, se quiser, declarou Eduardo, servindo-se de mais uma porção do risoto. Chefe de pesquisa e desenvolvimento, com foco em ingredientes nativos e técnicas sustentáveis. Salário inicial de R$ 8.000, com revisão após 6 meses. Tainá piscou, atordoada pela oferta direta e pelo valor. Mais de 4 vezes. O que ganhava na lanchonete? Eu aceito, respondeu ela sem hesitação. Naquele momento, todos os medos e dúvidas que a haviam atormentado durante a semana simplesmente se dissiparam. Após acertar detalhes práticos, data de início, documentação necessária, ajuda com moradia temporária em Salvador, Tainá despediu-se de Eduardo com uma sensação de irrealidade. Enquanto caminhava pelas ruas históricas do Pelourinho, tentava absorver tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Em um impulso, parou em frente à Igreja do Senhor do Bonfim, um dos símbolos mais reconhecíveis da fé baiana. Não era particularmente religiosa, mas sentiu necessidade de um momento de reflexão e gratidão. Dentro da igreja, o silêncio acolhedor contrastava com o burburinho das ruas. Tainá sentou-se em um banco de madeira polida por décadas de fiéis, deixando que a tranquilidade do lugar acalmasse seu coração acelerado. Foi ali, em meio à paz da igreja histórica, que tomou sua segunda grande decisão do dia. Pegou o celular e, sem permitir que a hesitação a detivesse, digitou uma mensagem para Mateus. Aceitei o emprego. Começo em 2 semanas. Quanto a nós, acho que merecemos descobrir o que podemos ser. Sem pressa, sem idealizações. Um jantar quando você voltar seria um bom começo. T. A resposta veio quase imediatamente, como se ele estivesse esperando por seu contato. Parabéns. Eles tiveram a sabedoria de reconhecer seu talento. Quanto? Ao jantar é um encontro. Estarei de volta no domingo. Mal posso esperar para começarmos essa nova jornada juntos. M. Com um sorriso, Tainá guardou o celular e levantou-se. Do lado de fora da igreja, Salvador se estendia à sua frente. Colorida, vibrante, cheia de histórias e possibilidades. Assim como sua vida agora se abria diante dela, pronta para ser redescoberta e saboreada. Na viagem de volta a Porto Seguro, planejou como daria a notícia à mãe e reorganizaria sua vida para a mudança iminente. Havia tanto a fazer em tão pouco tempo: encontrar um lugar para morar em Salvador, treinar alguém para substituí-la na lanchonete, decidir o que levar e o que deixar para trás.
Mas pela primeira vez em muitos anos, a perspectiva de mudanças radicais não a assustava. Pelo contrário, sentia-se energizada, como se finalmente estivesse acordando de um longo período de hibernação. Quando chegou em casa, já tarde da noite, encontrou Dona Cleide esperando por ela com uma pequena celebração improvisada, um bolo caseiro e uma garrafa de espumante. Como sabia que eu ia conseguir o emprego? Perguntou Tainá, emocionada pelo gesto. Porque conheço minha filha, respondeu Dona Cleide com simplicidade. E porque Deus não iria reacender essa luz dentro de você apenas para apagá-la novamente. Sentadas à mesa da cozinha, mãe e filha conversaram até altas horas, relembrando histórias do passado e tecendo planos para o futuro. Dona Cleide insistiu que Tainá não se preocupasse com ela. Já estava em contato com sua irmã em Ilhéus, planejando mudar-se para lá quando a filha fosse para Salvador. Você cuidou de mim quando precisei, disse Dona Cleide. Agora é hora de você cuidar dos seus sonhos. Antes de dormir, Tainá releu a antiga carta de Mateus, guardada cuidadosamente na gaveta da mesinha de cabeceira. As palavras do menino de 12 anos, cheias de esperança e promessas, pareciam ter criado um arco através do tempo, conectando o passado ao presente de formas que ela jamais poderia ter imaginado. Um dia, quando for grande, voltarei para buscá-la. Podemos viajar pelo mundo como sempre planejamos, provando comidas diferentes e ajudando pessoas. Você será uma chefe famosa e eu... Bem, ainda não sei o que serei, mas será algo importante, prometo. Aquelas palavras, escritas com a inocência da infância, agora pareciam quase proféticas. Não exatamente como o jovem Mateus havia imaginado, mas com uma essência que permanecia verdadeira, ambos seguindo caminhos que os permitiam fazer diferença no mundo, cada um à sua maneira. Com esse pensamento reconfortante, Tainá adormeceu, sonhando com novas receitas, novos sabores e novas possibilidades, não apenas para sua carreira, mas para seu coração recém-desperto. Domingo chegou mais rápido do que Tainá esperava. Os últimos 3 dias haviam sido um turbilhão de atividades. Avisar seu Joaquim sobre sua saída, começar a organizar suas coisas, pesquisar apartamentos em Salvador e, principalmente, treinar Juliana, uma jovem estudante de turismo que assumiria seu lugar na lanchonete Sabor do Mar. Não estou tentando substituí-la, garantiu seu Joaquim quando apresentou a nova funcionária. E isso seria impossível. Estou apenas preenchendo um espaço vazio que você deixará. Aquelas palavras, ditas com o carinho rude característico do velho português, emocionaram Tainá mais do que qualquer despedida formal poderia. Enquanto arrumava seu pequeno apartamento, redescobriu caixas de lembranças há muito guardadas, cadernos da faculdade cheios de anotações sobre técnicas culinárias, fotos de sua formatura, recortes de revistas gastronômicas que havia colecionado com tanto entusiasmo. Entre esses tesouros esquecidos, encontrou algo que a fez parar. Um desenho infantil, amarelado pelo tempo, mostrando 2 crianças de mãos dadas em frente ao que parecia ser um restaurante. Na parte inferior do papel, com a caligrafia desajeitada, de uma criança, estava escrito Tainá e Mateus, Restaurante das Estrelas. Era um desenho que Mateus havia feito para ela quando tinham 10 anos, planejando o restaurante que abririam juntos quando crescessem. Sorrindo para a coincidência, quase mágica desse reencontro com o passado, Tainá colocou o desenho cuidadosamente em sua bolsa. Seria um presente perfeito para o jantar daquela noite. Mateus a havia convidado para um restaurante à beira-mar em Porto Seguro, um estabelecimento elegante, mas descontraído, conhecido por sua cozinha que mesclava influências locais com técnicas internacionais, uma escolha que demonstrava o quanto ele havia prestado atenção em suas conversas sobre gastronomia. Às 7 da noite, quando o táxi a deixou na entrada do restaurante, Tainá sentiu um friozinho na barriga, que não experimentava desde a adolescência. Havia escolhido um vestido simples, mas elegante, na cor verde esmeralda que realçava seu tom de pele. Os cabelos cacheados estavam soltos, emoldurando seu rosto com uma naturalidade que combinava com sua personalidade.
Mateus já a esperava na entrada, vestindo calça social e camisa branca, com as mangas dobradas até os cotovelos. Uma versão mais relaxada do militar que ela vira na cerimônia, mas igualmente atraente. "Você está linda", disse ele, beijando-a suavemente no rosto. "Você também não está nada mal", brincou ela, tentando disfarçar o nervosismo. O restaurante tinha um deck de madeira que se estendia sobre a areia, oferecendo uma vista privilegiada do mar. Foram conduzidos a uma mesa próxima à balaustrada, onde o som suave das ondas criava uma trilha sonora natural para o encontro. "Conseguiu resolver tudo em Brasília?", perguntou Tainá, depois que o garçom serviu água e entregou os cardápios. "Sim, finalmente", respondeu Mateus, seu rosto demonstrando um alívio genuíno. "Foi mais complicado do que esperava, mas agora estou oficialmente transferido para a base de Salvador pelos próximos 2 anos. 2 anos, repetiu Tainá, saboreando a certeza desse período. Tempo suficiente para muita coisa. Ou para tudo, complementou ele com um olhar que dizia mais que palavras. A conversa fluiu naturalmente enquanto escolhiam os pratos. Ela optou por um peixe grelhado com molho de maracujá. Ele por um medalhão de filé com redução de vinho tinto. Falaram sobre os preparativos para a mudança de Tainá, sobre as expectativas para o novo trabalho, sobre as coincidências que haviam conspirado para reuni-los. "Sabe o que encontrei hoje?", perguntou Tainá após o primeiro gole de vinho branco. "O quê?", ela retirou o desenho amarelado da bolsa, entregando-o a Mateus. "Reconhece isso?". Os olhos dele se arregalaram, seguidos por um sorriso de pura surpresa. "Não acredito. O restaurante das estrelas. Eu tinha completamente esquecido desse plano maluco." "Não era tão maluco assim", defendeu Tainá, sorrindo. "Apenas ambicioso para crianças de 10 anos. A ambição estava certa", refletiu Mateus, observando o desenho com nostalgia. Só a escala temporal estava um pouco otimista. Tainá sentiu uma pontada de emoção ao perceber que, de certa forma, aquele sonho infantil nunca havia morrido completamente, apenas se transformado, adaptando-se às circunstâncias e ao amadurecimento de ambos. "Lembra do cardápio que planejamos?", perguntou ela, recostando-se na cadeira. Macarrão com molho de chocolate como prato principal, sorvete de pizza como sobremesa. Mateus riu. Ainda bem que seus conhecimentos culinários evoluíram desde então. Não tenho certeza se o restaurante das estrelas teria muito sucesso com esse menu. "Quem sabe?", provocou Tainá. "Hoje em dia, fusões gastronômicas extremas estão na moda. Talvez estivéssemos apenas à frente do nosso tempo." O jantar transcorreu em um equilíbrio perfeito, entre reminiscências do passado e planos para o futuro. Descobriram que, apesar dos anos separados, compartilhavam valores e visões de mundo surpreendentemente semelhantes. As diferenças que existiam, ela mais intuitiva, ele mais analítico, ela mais adaptável, ele mais estruturado, pareciam complementar-se em vez de conflitar. "Tenho uma proposta", disse Mateus enquanto compartilhavam uma sobremesa de chocolate com frutas vermelhas. "Uma espécie de projeto paralelo." "Estou ouvindo", respondeu Tainá intrigada. "Parte do meu trabalho no programa social envolve reintegração de veteranos militares à sociedade civil", explicou ele. "Muitos voltam de missões com traumas, físicos ou psicológicos, e encontram dificuldades para retomar suas vidas." Tainá assentiu, compreendendo a seriedade do assunto. "Estive pensando em um programa que utilize a gastronomia como ferramenta terapêutica", continuou Mateus. "Aulas de culinária para veteranos, não apenas como treinamento profissional, mas como forma de expressão, de reconexão com memórias positivas, de criação de novas rotinas." Os olhos de Tainá brilharam com o potencial da ideia. "Isso é brilhante, Mateus. Cozinhar pode ser incrivelmente terapêutico. Exige concentração, criatividade, trabalho em equipe." "Exatamente", concordou ele, animado com o entusiasmo dela. "Mas preciso de alguém com conhecimento técnico para estruturar o programa, desenvolver as aulas, selecionar receitas apropriadas. Está me convidando para ser essa pessoa?" Mateus hesitou por um momento,
Sim, mas com uma condição importante. Seria um projeto separado do seu trabalho com Eduardo. Não quero que se sinta obrigada ou que pense que estou interferindo em sua carreira. Tainá considerou a proposta, reconhecendo a sensibilidade de Matheus em manter as fronteiras claras. Seria um trabalho voluntário? Inicialmente, sim. Algumas horas por semana. Se o programa for bem sucedido, podemos buscar financiamento específico e transformá-lo em algo mais estruturado. A ideia ressoou profundamente em Tainá. Ao longo dos anos, havia encontrado conforto na cozinha durante seus próprios momentos difíceis. A perspectiva de compartilhar esse poder transformador com pessoas que haviam passado por experiências traumáticas parecia não apenas significativa, mas também um retorno às origens de sua paixão pela gastronomia. Adoraria fazer parte disso, respondeu sinceramente. Poderíamos começar com receitas ligadas a memórias afetivas, pratos que remetam à infância, ao lar, a momentos de conforto. O rosto de Matheus se iluminou. Era exatamente o que eu estava pensando. Comida como ponte para a reconexão emocional. E depois avançar para técnicas que exijam concentração e precisão, continuou Tainá, as ideias fluindo naturalmente. Trabalho em equipe para pratos mais elaborados, talvez até culminar em um jantar preparado por eles para suas famílias. Você já está planejando o programa inteiro, observou Matheus com um sorriso admirado. Desculpe, me empolguei, respondeu ela, ligeiramente envergonhada. Não peça desculpas. É exatamente por isso que pensei em você. Ele cobriu a mão dela com a sua sobre a mesa. Sua paixão é contagiante, Tainá, sempre foi. Aquele toque simples enviou uma corrente elétrica pelo braço de Tainá. Era estranho como sensações adolescentes podiam ressurgir mesmo na idade adulta. O coração acelerado, as bochechas quentes, a súbita consciência de cada centímetro de pele. Sabe o que mais pensei? Perguntou Matheus, sua voz baixando, ligeiramente. O quê? Poderíamos documentar o processo, não apenas para fins do programa, mas como um livro. Um livro sobre cura através da comida, sobre reconexão, sobre encontrar propósito após o trauma. Tainá inclinou a cabeça considerando a ideia. Um livro, meio receituário, meio memórias? Exatamente. Sua expertise culinária, minha experiência com veteranos, nossas histórias pessoais entrelaçadas, uma colaboração que poderia ajudar muitas pessoas. Coautores, murmurou Tainá, testando a palavra. Gosto como soa. O resto da noite passou em um planejamento entusiasmado, com ideias surgindo e se complementando, como se suas mentes operassem em uma sincronia perfeita. Quando finalmente notaram o tempo, eram quase 11 horas, e eles eram os últimos clientes no restaurante. Matheus insistiu em acompanhá-la até em casa. Durante o caminho, conversaram sobre detalhes práticos de suas próximas semanas. Ele ajudaria na mudança dela para Salvador, apresentaria pessoas que poderiam facilitar sua adaptação à cidade, mostraria lugares que haviam se tornado especiais para ele durante suas passagens anteriores pela capital baiana. Quando chegaram ao pequeno prédio onde Tainá morava, pararam na calçada, subitamente tímidos como adolescentes em um primeiro encontro. Obrigada pelo jantar, disse, ela quebrando o silêncio. E pela proposta do projeto, significa muito para mim. Obrigado por aceitar, respondeu Matheus. E por... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Por estar disposta a dar uma chance a... nós. Tainá sorriu, reconhecendo a vulnerabilidade por trás daquela hesitação. Para um homem habituado à clareza das ordens militares, navegar nas incertezas dos sentimentos devia ser um desafio constante. Tenho algo para você também, disse ela, retirando um pequeno embrulho da bolsa. Não é nada elaborado, mas achei que seria significativo. Matheus abriu o pacote com cuidado, revelando um caderno artesanal com capa de couro, as palavras Projeto Reconexão gravadas na frente. Para documentarmos nossas ideias para o programa, explicou Tainá, e talvez os primeiros rascunhos do livro. Ele folheou o caderno, notando que a primeira página já continha algumas anotações na letra elegante de Tainá.
um esboço inicial de possíveis receitas terapêuticas e seus benefícios emocionais. Hoje à tarde, admitiu ela. Depois que você mencionou o jantar por mensagem, tive um pressentimento de que proporia algo assim. Mateus a encarou com uma mistura de surpresa e admiração. Você sempre conseguiu ler minha mente, mesmo quando éramos crianças. Não sua mente, corrigiu Tainá suavemente. Seu coração. O momento que se seguiu pareceu suspenso no tempo, um daqueles instantes raros em que o passado e o futuro convergem em uma única possibilidade cristalina. Quando Mateus se inclinou para beijá-la, foi como se completasse um círculo iniciado há 20 anos, sob a mangueira da escola em Ilhéus. O beijo foi gentil, quase reverente, carregando o peso de 2 décadas de espera e a leveza de um novo começo. Quando se separaram, ambos sorriam, uma compreensão silenciosa passando entre eles, o de que algumas conexões transcendem o tempo e a distância, apenas esperando o momento certo para florescerem plenamente. Nosso primeiro jantar mensal, declarou Mateus, referindo-se à noite que haviam compartilhado. Primeiro de muitos, completou Tainá. Uma tradição que começamos hoje e que continuaremos em Salvador, e depois... Um passo, de cada vez, capitão, interrompeu ela com um sorriso. Temos tempo agora. Ele assentiu, reconhecendo a sabedoria naquelas palavras. Haviam esperado 20 anos para se reencontrarem. Poderiam agora saborear cada momento juntos, sem pressa, como uma refeição preparada com cuidado e apreciada com atenção plena. Despediram-se com a promessa de se falarem no dia seguinte para acertar os últimos detalhes da mudança de Tainá para Salvador. Enquanto Mateus se afastava, ela permaneceu na entrada do prédio, observando-o até que desaparecesse na esquina. Ao entrar no apartamento, encontrou Dona Cleide ainda acordada, fingindo assistir televisão, quando claramente esperava pela filha. Como foi o jantar? Perguntou a mãe, tentando soar casual. Foi. Tainá buscou a palavra perfeita. O início de algo novo, ou talvez a continuação de algo que nunca realmente terminou. Dona Cleide sorriu, compreendendo mais do que a filha imaginava. Sabia que aquele menino voltaria um dia. Algumas histórias não terminam até que encontrem o final certo. Naquela noite, deitada em sua cama, Tainá refletiu sobre as reviravoltas extraordinárias que sua vida havia tomado em apenas 10 dias. De uma garçonete conformada com uma existência pequena, transformara-se em uma chefe prestes a assumir uma posição de destaque em um projeto inovador. De uma mulher que havia desistido de sonhos românticos, tornara-se coautora não apenas de um possível livro, mas de uma nova história pessoal que estava apenas começando. A carta de Mateus, guardada com carinho na gaveta da mesinha de cabeceira, agora parecia não apenas uma relíquia do passado, mas um mapa para o futuro, um lembrete de que promessas feitas com o coração, por mais impossíveis que pareçam, têm uma forma misteriosa de encontrar seu caminho para a realização. 2 semanas depois, quando o carro de Mateus, carregado, com as caixas contendo os pertences mais preciosos de Tainá, seguia pela rodovia em direção a Salvador, ela olhou pela janela para o mar que acompanhava a estrada. O horizonte infinito, onde céu e água se fundiam em uma linha indistinta, parecia uma metáfora perfeita para o que estava por vir. Um futuro cheio de possibilidades ilimitadas, agora compartilhadas. No que está pensando? Perguntou Mateus, notando seu olhar contemplativo. Tainá sorriu, virando-se para ele. Estou pensando em sabores. Que tipo de sabores? Os que ainda vamos descobrir juntos, respondeu ela. Os que vamos criar, compartilhar, documentar. Os sabores que contarão nossa história. Mateus estendeu a mão, entrelaçando seus dedos aos dela enquanto mantinha os olhos na estrada. Naquele simples gesto estava um mundo de promessas. Não mais as fantasias idealistas de crianças, mas os compromissos conscientes de adultos que haviam aprendido o valor do tempo, da perseverança e da reconexão. E assim, em direção a Salvador e a um futuro construído sobre as fundações do passado, seguiam Tainá e Mateus. Não mais a garçonete e o soldado,
mas a chefe e o oficial, coautores de uma história que apenas começava a ser escrita, um prato de cada vez, um capítulo após o outro, em uma receita única de